morreu na cruz para nos salvar. No último sermão de Moisés, o mais longo de sua vida, ele intercede pelo povo de Israel dizendo: Meu Senhor, ó Eterno, não destruas o povo, a herança que por tua imensa generosidade resgataste, usando teu inigualável poder para tirá-los do Egito. Deuteronômios 9, 26, na tradução à mensagem. É impressionante a conexão desse pedido ao resgate que Jesus fez, não só por Israel, mas por toda a humanidade, ao não descer da cruz, como muitos o estavam provocando ou quisessem que ele o fizesse. Antes de prosseguir, vamos relembrar o assunto da semana passada. Assumimos nós e nossos filhos. Esse foi o tema. Os líderes religiosos e os principais sacerdotes induziram o povo e com eles forçaram Pilatos a decretar a morte, a crucificação de Jesus, mesmo que eles e seus filhos ficassem como responsáveis, cúmplices desse crime. Refletimos um pouco no vídeo passado nesse tema e está gravado e disponível com o número 112, tanto no Facebook de ICB de São João, como aqui nesse canal do YouTube MD Caminhando, está à sua disposição. Ainda é importante reforçar que não tenho interesse ou a intenção de esgotar o assunto, mas trazê-lo para a luz da discussão e provocar a meditação, a reflexão sobre o assunto no ambiente familiar, escolar, das comunidades de fé e principalmente como podemos implementar em nosso estilo de vida. Além de saber, precisamos colocar em prática em nossa maneira de viver. Não basta saber, precisamos viver. Saber e não viver é religiosidade. E nós não queremos isso. Jesus também não quer isso. Então, o tema de hoje, morreu na cruz para nos salvar. Texto bíblico: assim que o pregaram na cruz, ficaram esperando sua morte. Passavam o tempo jogando dados e apostando as roupas do condenado, de Jesus, né? Acima da cabeça dele escreveram os termos da acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram também dois criminosos, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam caçoavam, sacudindo, meneando a cabeça, ironizando. Você alegou que poderia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Mostre agora seu poder. Salve-se. Se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz. Olha só o que eles estavam blasfemando, ironizando contra Jesus. Em todos os tempos há os que confiam e há os que não confiam, que também podemos chamar de incrédulos. A esses também podemos chamar de céticos, porque até que se prove o contrário, eles não acreditam. Pois são pessoas que querem ver para crer. Esses são os céticos. Na primeira aliança, ou seja, no Antigo Testamento, mesmo entre as pessoas que foram libertas do poder escravizador do faraó no Egito, essa libertação foi realizada em etapas, que normalmente são chamadas também de 10 pragas, 10 etapas ou 10 pragas, que afligiram o povo egípcio, enquanto o povo de Israel não foi afligido. Este poderia ficar assistindo a tudo. Se não me engano, as 3 primeiras pragas foi para todos, mas as 7 últimas, as mais severas, somente ao povo egípcio. Enquanto o povo egípcio chorava e enterrava seus primogênitos, essa foi a 10ª praga, o povo de Israel saía alegremente. Foi liberto sem pegar em armas. Vejam só, uma libertação de um povo tão tirano que era o povo egípcio, o faraó egípcio.
sem pegar em armas. O povo de Israel não pegou em armas para lutar. Logo depois, viu o mar vermelho se abrir diante de seus olhos e puderam passar entre as colunas de águas. De um lado, coluna de água enorme. Do outro lado, uma coluna de água enorme. E o povo passando ali no meio. Mais de 1 milhão de pessoas. Pensa no tempo que levou para passar com toda essa gente. Velhos, crianças, mulheres grávidas, todos passaram pelo mesmo caminho. E eles então passaram por essas colunas de águas. Quando o exército do faraó entrou no mesmo caminho, o mar se fechou e engoliu o poderoso exército, com suas armas e carruagens de guerra. Novamente o povo de Israel venceu pelo poder do Eterno. O povo não fez nada, a não ser ficar se borrando de medo. Os céticos estavam se borrando de medo. Mesmo assim, entre esse povo haviam muitos rebeldes e que não submeteram seu coração, sua vida aos cuidados do Eterno. Vejam quantas provas Deus já havia dado a eles e ainda assim esses rebeldes, muitos deles, não aceitaram. Jesus, após alimentar milhares de pessoas, curar doentes, expulsar demônios, falar no amor de Deus, perdoar os pecados das pessoas, mesmo assim, várias dessas pessoas, estavam a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Naquele momento, que na mensagem passada a gente já falou um pouco sobre isso. Agora, Jesus pendurado na cruz, já passou essa parte aí com Pilatos. Ele pregado na cruz, sem ter motivo pessoal, mas ele assumiu nossa culpa, o preço do nosso pecado, assumindo o pecado, a culpa dos pecados da humanidade, que não consegue viver sem pecar. Infelizmente nós somos assim. Ainda há pessoas que passaram por ele e blasfemavam ao dizer: você alegou que poderia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Mostre agora seu poder. Salve-se, se você é mesmo o Filho de Deus. Desça da cruz, desça. Olha o que Jesus teve que passar. As pessoas não entenderam que esse templo que ele falou era seu próprio corpo, que ressuscitaria ao 3º dia. Se Jesus descesse da cruz, não teríamos chances, nós não seríamos salvos. Jamais seríamos libertos do poder do pecado. Ele sabia que a sua missão não seria fácil. É por isso que lá no Getsemane, na quinta-feira, pediu ao Pai: meu Pai, se há algum meio, livra-me, afasta esse cálice de mim, mas por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres, Senhor. Jesus sabia o que o aguardava já na quinta-feira. Ele sabia. Não foi fácil para ele. E a história continua. Eu e você também blasfemamos o santo nome de Jesus. Uau! Alguns não aceitam isso, mas infelizmente, dependendo da maneira como nós estamos vivendo, o que a gente está fazendo, a gente está blasfemando, como que cuspindo no rosto de Jesus. Infelizmente, quando eu percebo que eu fiz isso, eu me arrependo. Isso me dói, mas é verdade. Nem sempre o fazemos com palavras, mas com o nosso estilo de vida, nossa maneira de viver. Na antiga aliança, os israelitas deveriam viver diferente das nações que não temiam a Deus. Seu estilo de vida deveria ser diferente. Eles não deveriam cultuar os outros deuses, somente o Deus de Israel, o Eterno, o Deus Eterno, aquele que os tirou de uma forma esplendorosa do poder do Egito.
Assim deve ser hoje. Ao decidirmos seguir a Jesus, precisamos desejar viver diferente daqueles que não o desejam. Então, nós desejamos seguir Jesus, temos que viver diferente do que aqueles que não desejam. Isso é coerência, queridos. Muitos se dizem ser cristãos, mas sua vida demonstra que é só de boca para fora. Porque na sua maneira de viver, no seu estilo de vida, não deixa dúvida, não são cristãos. Pois não se comprometem a seguir os ensinos de Jesus no dia a dia. Podemos enganar as pessoas até, mas a Deus, nós não enganamos, de jeito nenhum, não tem jeito. Ele conhece profundamente o nosso coração, o nosso pensamento. A palavra ainda não saiu da nossa boca, Ele já conhece. É bom nós revermos o nosso estilo de vida. Assim deve ser hoje, ao decidirmos seguir a Jesus, precisamos desejar viver diferente daqueles que não o desejam. Muitos se dizem ser cristãos, mas sua vida demonstra que é só de boca para fora, pois não se comprometem a seguir os ensinos de Jesus. Podemos enganar as pessoas, mas a Deus não enganamos, não tem jeito. E eu repeti o parágrafo, mas vamos adiante. Jesus assumiu o preço de nossos pecados e nos ofereceu o perdão de todos eles. Quem aceitar que é pecador e reconhecer seus pecados, se arrepender de cada um deles, será liberto de cada um por qual se arrependeu. Seremos libertos de cada pecado que nos arrependemos. Jesus morreu por todos os pecados, sem distinção, por todos. Mas seremos libertos somente daqueles que reconhecemos e nos arrependermos. Dos pecados de estimação, desses ainda não somos libertos. Quais seriam os pecados de estimação? Aqueles que eu digo, não, mas isso não é tão ruim assim não. Ah, Senhor, desse tu tem que me perdoar. Sem eu me arrepender, eu não consigo mudar esse. Tem pecados de estimação, infelizmente. E desses nós só seremos libertos se nós nos arrependermos, senão, nada feito. O problema está em nós. É preciso reconhecer, arrepender-se e os entregar. E não mais os repetir, ao menos tentar não os repetir. Ter esse desejo, a iniciativa de mudança de vida, de estilo de vida. Quem não muda seu estilo de vida por amor e obediência a Jesus, ainda não entendeu o que é ser salvo pela graça imerecida. A religiosidade faz isso. As pessoas não entendem o que é a graça imerecida seguindo a religiosidade. Jesus não podia descer da cruz, mas nós podemos descer do nosso pedestal, e nos humilharmos em reverência em sua presença, reconhecendo nossos pecados, nos arrependendo e aceitando seu perdão e cuidado. Jesus quer nos pastorear, nos cuidar. Tudo isso está disponível, mas precisamos descer de nosso pedestal. Esse pedestal que se chama orgulho, vaidade, presunção, autoconfiança sem medida, religiosidade, em outras palavras. Esse pedestal nos arrasta a uma vida miserável, porque nós achamos que já estamos salvos e podemos não estar salvos. Isso faz a religiosidade. E com ela ficamos nos perguntando, mas se Jesus é o Filho de Deus, por que não desceu da cruz? Enquanto alguns continuam repetindo essa e outras perguntas, e com isso só se afundam nos dilemas dessa vida. Outros creem na mensagem do Evangelho, aceitam seu amor, são perdoados e libertos de seus pecados. E sua maneira de viver começa a mudar, e conforme vai caminhando, vai identificando mais um pecado aqui, outro ali, vai se arrependendo e vai sendo renovado
ou renovada. É um longo processo sempre na mesma direção. Começa o dia e vai até a eternidade. Nessa caminhada ou jornada, as mudanças acontecem com mais clareza e facilidade quando nos juntamos em comunidade e caminhamos com mais pessoas. Mais de um já é o início de uma comunidade. 2 pessoas já é o início de uma comunidade. Uma família é uma pequena comunidade, porque há algo em comum. Quando Jesus é bem-vindo na família, ela passa a ser uma comunidade de amor. Pode não estar com amor, mas é uma comunidade de amor. Vai depender como as pessoas vivem. Onde o amor de Deus se expressa, a menos é o que se espera. As mudanças vão acontecendo ao longo da caminhada. Ninguém muda de uma hora para outra, assim, não existe. Nós precisamos ter essa paciência, permitir o Espírito Santo agir em nossa vida. Conforme vão lendo a palavra de Deus, vão refletindo, vão percebendo que essa carta de amor, que é a Bíblia, que ela está falando para você, para mim. Cada pessoa precisa perceber o seu erro, sem ficar apontando para o nariz, apontar o dedo para o outro. Orem juntos, uns pelos outros. Peçam e permitam Deus ir agindo, transformando sua maneira de viver. E na oração não fique dizendo, Senhor, perdoa meu irmão. Não, Senhor, perdoa a mim os meus pecados. Senhor, perdoa essa minha vida miserável. Eu preciso me identificar na oração. Essas mudanças são lentas, mas elas são reais. Quando olho para trás e lembro como era o Augusto Betti há 27 anos atrás, nossa! Aí eu percebo quanto já mudou. E sei que Deus continua a fazer a sua obra em mim. Tenho buscado entender mais das orientações de Deus para a minha vida. Ele tem total acesso em minha vida. Eu busco, procuro, me entrego, choro, clamo, medito, tenho buscado. Miserável homem que sou, o quanto preciso do amor desse Deus majestoso. Louva a Deus que Jesus não desceu da cruz, não cedeu à tentação, às provocações. Louvado seja Deus por isso. Que resposta você dá a Jesus diante da sua morte e ressurreição? Você o aceita? Se arrepende de seus pecados? Está buscando viver em comunidade, iniciando por sua família? Tens se colocado à disposição na comunidade de fé, através da sua vida, do dom que você é? Jesus não podia descer da cruz, mas nós podemos descer do pedestal. Você está me entendendo? Isso faz sentido para você? Quero orar com você. Jesus, nosso amigo, obrigado que não desceu da cruz, mas a suportou, assumindo nossos pecados na cruz. Ajuda-nos a perceber o que ainda precisa ser diferente em nossa vida, o que mais precisa morrer em nosso interior. Ajuda-nos a descer do pedestal para que tu possas reinar totalmente no mais profundo de nosso ser. Que nessa Páscoa possamos comemorar sua ressurreição, sua e a nossa vitória sobre o poder do pecado, porque nos entregamos totalmente aos teus cuidados. Nos arrependemos. Em ti nós somos vencedores. Ensina-nos a viver esse amor em nossas comunidades, desde a família, a comunidade de fé e por onde formos. Mude o nosso estilo de vida ao Pai. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, e reflita. Jesus ele morreu, não desceu da cruz, mas nós podemos descer dos nossos pedestais. Reflita sobre isso.